Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz bem, conduzidos a Deus pelo bom pastor. Penso que a proposta da liturgia desse quarto domingo da Páscoa, o domingo do bom pastor, é esse convite para nós, deixarmos-nos ser conduzidos por Deus, o bom pastor. Depois que nós ouvimos no evangelho passado, terceiro domingo da Páscoa, que Jesus se revelou com a misericórdia divina encarnada no nosso meio. Agora a Santa Mãe Igreja nos convida nesse quarto domingo da Páscoa a olhar para Jesus como bom pastor. Jesus se apresenta para nós como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Bonito essa resolução de nosso Senhor Jesus, se referindo a Ele próprio como bom pastor. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos do Atos dos Apóstolos, nós temos a experiência da comunidade cristã que se alicerça no testemunho de Pedro. Agora, Pedro, uma vez que em um outro momento negou Jesus por 3 vezes, a negação de Pedro, agora nós temos Pedro redimido, assume a sua humildade, a sua simplicidade, a sua falha. Ele que negou Jesus diante das autoridades, agora dá testemunho de Jesus diante das autoridades. E o testemunho que Pedro nos convida também a eu e você a dizer com todas as forças do nosso coração por amor a Jesus é que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então Pedro afirma nessa primeira leitura do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 8 a 12, que Jesus é o Senhor. E essa afirmação de Pedro vem junto com a prova. Pedro prova para os judeus e doutores que Jesus é o Senhor porque cura o aleijado, porque faz a cura do aleijado. Pedro, em nome do Senhor, agora testemunha essa graça. Veja, interessante, né? Primeiro ele testemunha que Jesus é o Senhor. E agora Pedro realiza a cura de Jesus, né? Jesus curando através da autoridade de Pedro esse aleijado. E Pedro realiza a cura no nome do Senhor Jesus. Não é nele, Pedro, mas no nome do Senhor Jesus. Pedro diz: Eu te curo em nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos um terceiro princípio nessa primeira leitura do Atos dos Apóstolos. Pedro realiza essa graça, essa cura, porque ele entende agora a humildade. Pedro, sem a graça de Deus, era prepotente, confiava em si mesmo, queria fazer tudo do seu jeito e dentro dessa humanidade decaída de Pedro, essa humanidade o levou a negar Jesus. E a negação de Jesus está de braços, mãos dadas com a fuga. Pedro abandonou Jesus. Pedro abandonou Jesus. E agora, nós temos no Atos dos Apóstolos, após a ressurreição do Senhor, Pedro, que na humildade reconhece que de fato Jesus é o Senhor, que é em nome do Senhor Jesus que acontecem as curas e milagres. Agora, Pedro, convertido dessa verdade no teu coração que Jesus é o Senhor, ele pode então fazer essa pregação com autoridade diante das autoridades daquele tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvimos o Salmo 18, o salmo que nós cantamos em resposta à primeira leitura, nos preparando para o segundo evangelho, é um convite de Deus que nos ensina, como povo escolhido que somos, que a verdadeira segurança vem dele, não vem de homens, não vem de outras pessoas,
não vem do meu pai, do seu pai, da minha mãe, da sua mãe, mas vem de Jesus. Então Cristo permanece fiel porque ele se faz a verdade e se faz a segurança em meio às nossas tribulações, em meio aos nossos devaneios. Jesus é a resposta de Deus que agora nos ensina a viver essa segurança e depender somente dele. Não é fácil, né? Mas precisamos tomar convicção dessa força. Na segunda leitura de São João, somos convidados a contemplar o amor do bom pastor que nos ama, apesar de, apesar da sua fraqueza, do meio do teu pecado, apesar de, ele nos ama porque ele é o bom pastor e ama toda a humanidade. Meus amados irmãos e minhas irmãs, é imensurável Deus. Nós precisamos contemplar essa dimensão, esse amor de Deus que é imensurável por cada um de nós. Não tem como medir, não tem como mensar esse amor. Ele é o amor, ele é o amor. Convence o nosso coração, Jesus. O Senhor é o nosso amor. Veja a nossa fragilidade, que é o nosso pecado, as nossas condições humanas decaídas. Agora, no Filho unigênito de Deus, ganha do nosso coração um espaço para, como Pedro agora, testemunhar que Jesus é o Senhor e que tudo acontece no nome do Senhor. Somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a viver a semelhança do amor de Deus, de viver a santidade de Jesus. Uma vez que somos filhos, uma vez que temos a graça de viver esse momento forte dessa filiação divina pelo batismo, devemos acompanhá-los nesse momento em nossa peregrinação, como Paulo ontem nós ouvimos, né, após a conversão, logo se colocou à disposição em peregrinação para anunciar o nome de Jesus. Agora Pedro que está nessa condição, para dizer para você e para mim que nada está perdido. É um tempo novo e que nós devemos, todavia, buscar somente em Jesus o caminho para o céu. Para que a gente possa compreender essa realização divina em nossa vida através do amor de Jesus por cada um de nós. É surpreendente para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que sejamos filhos de Deus, mas essa filiação divina, ela vem condicionada por alguns requisitos que deve estar em mim e em você e que devemos trabalhar, modelar com a ajuda do Espírito Santo para vivermos essa dimensão profunda desse amor de Deus por cada um de nós. E como que isso acontece? Primeiro, pelo sacrifício pascal, entender a Eucaristia que nós comemos, que nós bebemos, que nos alimenta nessa caminhada. Sacrifício pascal. Jesus se sacrificou por amor de nós, deu a sua vida foi ganhada e nos foi dada pelo sacramento da sua paixão e morte e ressurreição. Depois, entendermos como amor, como que nós amamos as pessoas, que amor nós buscamos, que tipo de amor nós damos e recebemos dentro dessa condição. O respeito paternal, o dom supremo de Deus, que é Jesus, a Eucaristia, o jeito que eu me aproximo desse amor eucarístico, viver a ressurreição e, sobretudo, pela ação do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo convence os nossos corações de que somos filhos amados de Deus, meu irmão. Nunca perca isso de vista, nunca tire isso do teu coração. É o Espírito Santo de Deus que convence o meu e o teu coração e nos faz crescer na intimidade filial com Deus Pai, pois somos amados, filhos amados de Deus. João vai afirmar que a nossa vida, então, é essa vida contemplada no amor do bom pastor, que é Jesus que dá a vida pela humanidade, por você e por mim. O evangelho que nós ouvimos, meus irmãos e minhas irmãs,
é um momento ápice do nosso encontro com Jesus. Aqui Jesus se revela como um bom pastor e nós temos também a dimensão do mercenário e as ovelhas. Então vamos entender esse processo. O bom pastor Jesus, o mercenário não é o bom pastor, mas é aquele que usa desses meios para gradear para si, para ajuntar para si aquilo que é do seu interesse próprio. E as ovelhas que somos nós. Então vamos lá. O pastor Jesus agora se deixa conhecer, se deixa ser visto por amor a cada um de nós. O mercenário é ao contrário do bom pastor. Ele está em busca dos seus interesses próprios. Apareceu algum problema, alguma ameaça, esse mercenário dá no pé e deixa as ovelhas sozinhas. Eu quero lembrar aqui de Pedro mais uma vez. Pedro e João. Sabemos que João é o líder favorito e esperado. Então ele é o modelo de pastor. Agora Pedro, por outro lado, era visto como um pastor que vivia umas contradições. Então essa contradição de Pedro, que é a negação, fez dele um mercenário. Nossa, padre é forte, né? É. Pedro pode ser visto, meus irmãos e minhas irmãs, como mercenário. Quando nega Jesus, abandona Jesus. E aqui nós vemos o amor, a misericórdia de Deus, que emana no coração de Jesus. Deus dá a oportunidade para Pedro de fazer dele o bom pastor. Pegar a sua negação, agora na humildade, como nós vimos no começo dessa homilia, que faz agora Pedro convencido de que estava errado sobre Jesus, agora Jesus que convence, o Espírito Santo que convence o coração de Pedro, dá a ele a oportunidade de se fazer o bom pastor. Olha que bonito. Jesus então realiza na vida de Pedro a graça de uma conversão, de um amadurecimento na fé, tira as escamas do olhar de Pedro e Pedro pode ver Jesus, o bom pastor, que dá a Pedro agora também todas as condições de ser um bom pastor. Quando nós falamos de Pedro, eu quero ir finalizando olhando para a figura do Santo Padre o Papa Francisco, que é o nosso pastor, o bom pastor, pois ele é Jesus para nós. Quero olhar para os bispos que nos crismaram, pelos bispos das nossas dioceses. Aqui eu recordo, né, Dom Devair, o bispo dessa diocese de Piracicaba, hoje nós aqui então exercemos o nosso ministério sacerdotal. Quero lembrar também do nosso pároco, Padre Fábio, eu, vigário desta paróquia São Francisco Xavier, o diácono, as irmãs, enfim, todos os líderes religiosos que são incumbidos de ser bom pastor, de viver um pouquinho essa bondade de pastor que vem do coração de Jesus e que Jesus deu a Pedro. Se deu a Pedro, portanto, pode dar a nós também. Nós queremos olhar para essas figuras para nós, líderes religiosos, nesta nossa diocese tão querida Piracicaba, e rezar por nós. Então eu convido a você ao longo desse domingo, tira um pouquinho do seu tempo, reze por nós, uma Ave Maria, entrega o nosso coração de pastor no coração de Deus, para que a gente possa ser um rebanho alimentado não por dinheiro, por outras coisas, mas pelo amor, para cumprir com respeito, com gratidão aquilo que o Senhor nos confiou, que são vocês, nossos paroquianos. E que esse amor no nosso coração, agora transbordado como bom pastor, possa alimentá-los também, possa cuidar de vocês, pois vocês são o nosso rebanho. Não é nosso, mas é de Deus. Mas Deus confiou a nós, ovelhas, para que vocês possam viver a alegria do Evangelho
tomar posse dessa graça de quem vocês são, filhos e filhas amados de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, então nós entendemos que Cristo é o bom pastor, que existe a responsabilidade do bom pastor. E essas responsabilidades do bom pastor é que nós então olhamos mais uma vez para o Dom Devair, que tem o compromisso de cuidar, de ensinar e santificar o povo, o rebanho que a ele foi confiado. E dentro desse trabalho, nós sacerdotes somos a extensão dos braços dos bispos, de modo particular do bispo Dom Devair, que chegamos nas comunidades, nas periferias, nas pessoas excluídas, em nossas comunidades de vida, que chegamos até vocês para dizer que Jesus é o bom pastor e que dá a vida por você. Jesus é o bom pastor que cuida de você, que olha por você e que quer te amar como você deve ser amado, como filho e filha amado de Deus. Rezemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, pelos sacerdotes, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham um santo domingo, paz e bem.